Queridos filhos de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco, amados irmãos e irmãs. Neste 15º domingo do tempo comum, contemplamos a palavra de Deus pelo Santo Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas o samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste 15º domingo comum, contemplamos a graça de Deus e olhamos o que este mestre da lei vai perguntar ao Senhor para ter a vida eterna. E o que Jesus coloca diante da dimensão na vida dele, os mandamentos e o amor ao próximo. Jesus força o mestre da lei a responder com o que Deus havia dito no Antigo Testamento, o mandamento de amar a Deus e ao próximo. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Faze isto e viverás. A caridade, o amor a Deus e ao próximo é a virtude suprema. Como virtude teologal, ela nos une diariamente e diretamente a Deus, o bem supremo, porque nos une ao bem, porque é essencial ao bem se difundir. A caridade necessariamente se estende ao próximo, não porque seja um mandamento, mas como uma lógica interna. Os cristãos não amam o próximo porque isso lhes é imposto, mas porque sua própria caridade os impulsiona a fazê-lo. O amor é como um peso, disse Santo Agostinho. Portanto, arrasta a alma. O doutor da lei havia perguntado com a intenção maliciosa para testar Jesus, isto é, para ver o que ele diria, não porque quisestes aprender com Jesus. É por isso que São Lucas diz que para justificar, porque havia perguntado algo que era obrigado a saber por profissão, ele faz outra pergunta: e quem é o meu próximo? O Senhor responde com a parábola do bom samaritano, na qual ele oferece um pouco de moral, um pouco de espiritualidade e muita teologia da história. Ou seja, ele ensina ao doutor da lei
quem é o próximo, como se deve agir em relação ao próximo, e de passagem descreve, segundo muitos padres da Igreja, a obra da encarnação e da redenção. Não é preciso muitas perspicácia para perceber que Jesus Cristo parece responder ao doutor da lei de maneira oposta ao que seria lógico. Parece que o próximo, na parábola, é o pobre judeu, quase morto, deitado em uma esquina da estrada de Jerusalém a Jericó. Mas para ver quem é o próximo, Jesus examina e faz que o doutor da lei examine também as atitudes dos passantes. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O nosso Senhor Jesus Cristo está ensinando a verdadeira dimensão do mandamento do amor ao próximo. O mandamento da caridade nos ordena aproximar nossos corações daqueles que nos rodeiam. Podemos estar cercados por homens e mulheres e não ser tão próximo, isto é, ter um coração frio e solitário. Com a parábola do bom samaritano, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ordena que nos aproximemos daqueles que nos cercam, isto é, que nos aproximemos deles, que nos aproximemos dispostos ao sacrifício. Os outros que passaram pela estrada são um símbolo da maioria dos seres humanos, homens ocupados que não têm tempo para ver o que está acontecendo com os outros, aqueles que não querem se envolver, aqueles que querem se poupar de todo o trabalho, de cuidar dos outros, aqueles que só buscam seus próprios interesses, também aqueles que se aproximam dos outros apenas para ver o benefício que podem obter para si mesmos. Estes mesmos que estejam focados em seus semelhantes não são seus próximos. Quem é obrigado a ser próximo do próximo? Todos. Há uma razão para o nosso Senhor Jesus Cristo dizer que as três figuras que passaram pelo homem ferido na estrada para Jericó estavam passando por ali por acaso. Não só isso, há uma razão para Jesus dizer que quem se aproxima do homem gravemente ferido era alguém que os judeus consideravam um herege, um inimigo. Judeus e samaritanos não se relacionavam, diz a mulher samaritana a Jesus. Esses são os critérios humanos, não divinos. Nem são critérios humanos, são preconceitos humanos, frutos do pecado, do egoísmo e do orgulho. Deus nos livre. Acima de tudo, Jesus Cristo fala de si mesmo. Ele é o bom samaritano. E o homem espancado pelos ladrões somos nós. O homem que desce de Jerusalém para Jericó é o homem que desce da amizade divina para o pecado. Disse São Bento, o homem deitado à beira da estrada. E disseram os santos padres, o homem tal como permanece depois do pecado, sobretudo aqueles que buscam a graça de Deus, a alegria, e eles são os despojados de todos os dons gratuitos e feridos em seus bens naturais, despojado da graça, da imortalidade, da impassibilidade, da persia ou da confiança em Deus Pai, ferido em seus dons naturais, ignorado das verdades fundamentais sobre Deus e sobre si mesmo, fraco diante das tentações, maliciosos porque para com seus semelhantes, retraído em si mesmo. Mas Deus, quando éramos seus inimigos, tornou-se nosso próximo. Éramos inimigos, sendo por natureza filhos da ira. Ele se humilhou, tornando-se a forma de servo, tornando-se semelhante
aos nomes, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, para nos dar vida. Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, nos vivificou por meio de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Cristo seja a vossa alegria e que nós possamos abraçar a nossa vida, a nossa esperança e vivê-lo, para que um dia também nós buscamos e conseguimos chegar à vida eterna.